Marco, boa noite. Neste caso, deveria ter havido um cartão para Adriano Silva? Boa noite, Mariana. Sem dúvida, a Lei 12, que se designa por faltas e incorreções, prevê em 3 graus de dificuldade, 3 graus de gravidade, aliás, para este tipo de situações, ou seja, quando um jogador comete uma falta por imprudência, por negligência ou por força excessiva. Por imprudência, um jogador é quando entra sem ter atenção à forma como entra no lance. Por negligência, quando entra num lance sem ter em conta o perigo que pode causar, e por força excessiva, quando entra sob o adversário, fazendo uso excessivo da força e pondo em perigo a integridade física do adversário. É o que se passa nesta situação. Adrian entra de sola num adversário, entra com força excessiva e nesta situação teria que se verificar a mostragem de um cartão vermelho a Adrian, ou seja, teria que ser expulso do jogo, porque isto é uma entrada com força excessiva de sola num adversário, na tibiotárstica de um adversário, e por isso mesmo o Adrian teria sido expulso neste lance. Não havia qualquer lugar a qualquer lei da vantagem, porque com um cartão vermelho direto neste caso não se aplicaria qualquer tipo de lei da vantagem. E por acaso, não sei se o Marco Pina nos está a acompanhar. Está a acompanhar. É uma pergunta que eu gostava de fazer ao Marco. Para mim, um jogo de futebol tem de 90 a 95 a 96 aquilo que o árbitro quiser a nível de compensação, tudo bem. Para mim é igual uma falta, seja no primeiro minuto ou seja no último. Eu não concordo com a ideia de que o árbitro está a ser benevolente porque estamos no início da partida e está a tentar controlar o jogo de uma outra maneira. Não. É falta, é dura, cartão vermelho ou cartão amarelo tem que se aplicar. Vamos ouvir o Marco Pina, Marco. Eu concordo perfeitamente com aquilo que o Calado acaba de dizer. Agora nós temos que ter a noção do seguinte: os árbitros também têm que fazer uma gestão do jogo. É óbvio que um lance para cartão vermelho não tem que ter nuances, ou os árbitros não têm que ser mais permissivos com um lance que é para cartão vermelho. Aliás, os cartões vermelhos têm que ser aplicados no momento correto, porque quando os árbitros começarem a aplicar cartões vermelhos em lances como o que vimos dois de Adrian, possivelmente os jogadores eu gostava que tu tivesses dito ontem o que disseste agora do Calado, que eu ontem falei da mesma coisa. Para mim é ao minuto 1 como ao minuto 90. E tu gostas muito, desculpa lá, amigo, tenho toda a consideração por ti e tu dessas coisas das leis sabes mais do que eu e da prática, da aplicação. Agora, essa coisa do árbitro vir querer gerir o jogo, não, tem que cumprir a lei, ponto final, amigo. Certo, eu concordo perfeitamente e por isso estou a dar o exemplo de cartões vermelhos. Cartões para cartões vermelhos não tem que haver contemplações. Agora, permitam-me que diga o seguinte: relativamente aos cartões amarelos, os árbitros também têm que fazer uma gestão do jogo. Um árbitro não pode dar por qualquer tipo de lance que seja um pouco mais agressivo, claro, dentro daquilo que é o lance viril. Os árbitros não podem dar um cartão amarelo neste tipo de situações, porque depois condicionam todo o resto do jogo, ou seja, porque a partir daquele momento, todos os lances similares têm que levar o mesmo cartão amarelo para que o árbitro consiga cumprir o mesmo critério. Por isso, o primeiro cartão amarelo define o critério disciplinar do árbitro. Visto o resumo do jogo, vamos ver se estão ou não desfeitas as dúvidas em relação àquele lance polémico que envolveu Adriano Silva. Vamos ver, é isso, cabe aos nossos comentadores dar essa resposta, a começar pelo Marco Caneira. Marco, agora que vimos o lance corrido, a opinião mantém-se? É um lance corrido e a minha opinião mantém-se, que é muito complicado ser cartão vermelho, na minha opinião. E cartão amarelo também não? Cartão amarelo depende da questão do árbitro, nós já falamos aqui do critério dos árbitros. Eu gostava realmente era de ver o tal lance sobre o holandês aos 15 minutos, porque nós estamos aqui a falar que o Adriano podia estar fora no próximo jogo. Mas se o atleta se lesionasse 2, 3 meses com gravidade, uma entrada por trás, também estávamos aqui a questionar essa entrada muito violenta por trás e nós não conseguimos, obviamente, falar sobre essa situação. E o Marco Pina também quer voltar a falar sobre este lance, Marco. Não, queria aproveitar esta situação para não é entrar em diálogo com o Caneira, porque já vi que o Caneira tem a sua opinião sobre o lance e eu respeito, como é óbvio. Eu tenho a minha e outras pessoas têm a delas também, como é natural. Mas queria também, já que o Caneira está a falar do lance que ocorre excessivamente aos 15 minutos, queria lhe dizer que nada tem a ver com este lance, porque apesar do jogador do Moreirense vir por trás, atinge efetivamente base de osso, mas não atinge base de osso nem de sola, nem em nenhuma parte da tibiotárstica. É um jogador que vem de trás, mas atinge o jogador de lado, ou seja, é uma rasteira, e uma rasteira da forma como é feita é um cartão amarelo que é para mostrar, não é um cartão vermelho naquela situação. Nesta situação não há qualquer tipo de dúvida, é uma falta cometida com força excessiva, é uma falta em que a integridade física do adversário é posta em causa, é um sola da bota na tibiotárstica do adversário, não há ququer tipo de contemplações para este lance. Admito que o árbitro possa não ter visto o lance da melhor forma, até porque dá a lei da vantagem numa situação destas, e esta situação não é uma situação completamente inconcebível para o lance que estamos a ver na televisão, mas nós estamos a ver na televisão esta situação e estamos a ver com base e com análise em repetições, e por isso mesmo não podemos escamotear o que se passou na realidade vendo na televisão. O árbitro não teve este acesso, nós temos, mas como temos esta situação e temos esta hipótese, não podemos estar a escamotear aquilo que é a realidade e aquilo que é um cartão vermelho ficou por mostrar ao jogador Adriano. Depois desta explicação, podemos avançar para o próximo lance? Vamos ouvir então o nosso especialista em arbitragem, Marco Pina, sobre este lance. É um lance de difícil análise para a equipa de arbitragem?
Sem dúvida que é um lance de difícil análise. Aliás, o exemplo disso mesmo é que nós, quando estávamos na emissão em direto, tal possivelmente como o árbitro, focámos-nos na questão de Danilo disputar a bola com o braço, ou seja, é efetivamente uma bola que vai ao braço de Danilo. Danilo tem os braços em posição natural, não tem qualquer tipo de ato deliberado em jogar a bola com o braço, mas antes disto acontece este agarrão de Maxi Pereira na camisola do jogador. Ou seja, também nós, com recurso a imagens televisivas em direto com o jogo a decorrer, focámos-nos na questão de Danilo e da possível mão de Danilo e não verificámos a questão da camisola de que Maxi puxa. Contudo, passado uns minutos, tivemos hipótese de rever o lance e não restaram dúvidas que Maxi Pereira tinha agarrado o jogador pela camisola. É preciso que neste tipo de situações, e estas situações só ocorrem porque os jogadores e os árbitros também assimilaram que este tipo de situações ocorrem em variados momentos do jogo, mas os árbitros têm que começar a ter a coragem necessária para marcar este tipo de infrações, porque só marcando este tipo de infrações é que os jogadores vão deixar de continuar a jogar com os braços como o fazem dentro das áreas, que é um sítio onde nós verificamos este tipo de situações que têm que acabar de uma vez por todas, que sejam em cantos, sejam livres junto das áreas, há sempre muitos agarrões e se os árbitros começarem a ter esta coragem, estes lances também vão acabar com certeza absoluta. Tu já reviste este lance várias vezes, o árbitro estava em posição de avaliar se era grande penalidade ou não? Zé Manuel, é o seguinte, o árbitro está fora da área, não é? Nós temos não sei quantos jogadores que estão posicionados junto do jogador que é agarrado e junto do jogador que agarra. Eu não consigo verificar se efetivamente o árbitro tem campo aberto para conseguir ver a situação. Agora, tal como nós e com o lance em televisão focámos na questão do Danilo poder jogar a bola com o braço, possivelmente terá acontecido o mesmo ao árbitro. Ele não viu e não marcou. Só pode. Feita a análise àqueles que foram os dois lances mais polémicos da jornada 21 do campeonato, continuamos a olhar para vitória de Guimarães Futebol Clube de Porto.